Nesse sexto domingo do tempo comum, nós lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, as bem-aventuranças. É uma proclamação daquilo que para o mundo é absurdo e contraditório, e que para o Evangelho, na verdade, representa a revelação do segredo da verdadeira felicidade. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem no vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Enquanto no Evangelho de Mateus nós encontramos 8 bem-aventuranças, Lucas apresenta 4 bem-aventuranças e 4 ai. Mas ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Qual é a verdadeira bem-aventurança? Precisamos entender bem, no começo das bem-aventuranças, aquilo que o Evangelho nos apresenta. Jesus desceu da montanha com seus discípulos e parou no lugar plano. A bem-aventurança é estar junto com Cristo, discípulo de Cristo. Por isso, a última das bem-aventuranças nos diz que somos abençoados quando seremos, de alguma forma, perseguidos por causa do Filho do Homem. Aqui está a chave de interpretação das bem-aventuranças de Lucas. É o seguimento de Cristo que nos dá a verdadeira bem-aventurança. É o fato de escutar a palavra de Jesus que nos enche de alegria. Jesus está aqui, desta vez num lugar plano. Enquanto as bem-aventuranças de Mateus são proclamadas na montanha, num lugar de proximidade com o Senhor, as bem-aventuranças de Lucas são proclamadas neste lugar plano, num lugar também específico, litoral de Tiro e Sidônia, que era chamada Galileia dos gentios, dos pagãos. Interessante um detalhe: levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Por que este detalhe? Porque Jesus ensina colocando-se debaixo dos seus discípulos. Ele olha para o alto porque ele desce, continuamente desce. A característica de Cristo é aquele de tornar-se servo. Ensinar significa, na sua origem semântica, escrever dentro, ensino. Jesus deseja poder escrever dentro de nós. Ele desce até o nosso íntimo. É belíssimo porque a palavra está, como nós lemos na Bíblia, mais íntima a nós, escrita no nosso coração. Não é longe de nós para que não possamos alcançá-la, mas está dentro de nós, no nosso coração. Nas tábuas de carne do nosso coração está escrita a palavra. Ele desce até nós, até nossa miséria, até nossa pequenez. Ele continuamente se coloca debaixo para que nós possamos crescer. Pela força da palavra, nós podemos não apenas ler aquilo que é o sentido da nossa vida, mas deixar-nos ler e transformar, porque a palavra é uma força ativa que faz novas todas as coisas. É pela palavra de Deus que nós podemos continuamente nascer de novo, pois a palavra de Deus é espírito e vida. A verdadeira bem-aventurança está aqui. Lembramos, no capítulo 8 de São Lucas, quando a mãe e os irmãos de Jesus procuram Jesus e não conseguem chegar perto dele,
Jesus disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. E mais para frente diz: bem-aventurados, não é o seio que me trouxe, mas é bem-aventurado aquele que escuta a palavra e a coloca em prática. Quer dizer, não podemos entender as bem-aventuranças se não entendemos que a verdadeira alegria do cristão, a verdadeira alegria do discípulo, está no fato de estar com Jesus, assim como somos pobres. E é maravilhoso porque aqui descobrimos realmente um sentido profundo da vida. Onde está a maldição, o perigo, o ai dos ricos, daqueles que são fartos, daqueles que são cheios de si, daqueles que confiam em si a própria segurança? Está no fato que, como lemos na primeira leitura, é maldito o homem que confia no homem e faz constituir a sua força na carne humana enquanto o seu coração se afasta do Senhor. A riqueza que é amaldiçoada por Cristo não é tanto uma riqueza econômica. Às vezes acontece, frequentemente acontece, que o rico, colocando a sua segurança nas riquezas, se afaste da palavra. Verdadeiro rico é aquele que não sabe repartir. E verdadeiro pobre é aquele que vive de dom e se torna dom para os outros. Mas por quê? Porque coloca a sua esperança, como lemos em Jeremias na primeira leitura, no Senhor. No Senhor. Aquela pessoa que se sente fraca, aquela pessoa que se sente necessitada de salvação, aquela pessoa que não se sente satisfeita, que não está saciada, mas está faminta. Como nós aprendemos até na filosofia, a verdadeira sabedoria está no saber de não saber. A pessoa que está em caminho, a pessoa que não se sente realizada, aquela que sabe de ser sempre numa postura de ignorância, aquela que continuamente deseja aprender, aquela que depende dos lábios do seu mestre, Cristo Jesus, aquela que suplica. Senhor, ensina-me a amar, ensina-me a doar, ensina-me a fazer da minha vida um dom para os outros. Ensina-me, pois, sem a tua palavra não há salvação, não há cura. A verdadeira bem-aventurança está na acolhida de uma palavra que me salva, que me sacia, que me transforma, que me transfigura, que me inflama, que me impulsiona a viver para os outros e não mais para mim mesmo. É muito bonito, o padre canta la messa, hoje cardeal, contava a experiência que uma vez estava proclamada a palavra do Cântico dos Cânticos, do capítulo 1, do versículo 1. A tua ternura é mais doce do que o vinho, e que uma pessoa que escutava, que era alcoólatra, e que vivia um grande sofrimento por causa deste vício, de repente, escutando esta palavra, se sentiu traspassado por esta palavra. E este irmão, de repente, foi batizado no Espírito Santo através de uma palavra que, como dissemos, é Espírito e vida. Esta palavra que realmente saciou aquela fome, aquela sede que ele tinha, e que não era o vinho que podia saciar, mas o amor de Deus. O teu amor é mais doce do que o vinho. Esta é a bem-aventurança do pobre. Aqui Lucas usa um termo específico. No grego tem vários termos para expressar a pobreza. Aqui usa o termo pitoko. Pitoko é aquele que vive do dia a dia e que depende da esmola dos outros. Aquele que continuamente se sente dependente e não cheio de si como o rico, não saciado como o rico, não parado em si como o rico. Aquele que sente falta de alguma coisa. Interessante. Às vezes nós pensamos que é estranho que as pessoas procurem a Deus só quando sentem necessidade, quando precisam de alguma coisa. Na verdade, é certo, porque Deus é Pai. E nós nos reconhecemos filhos dependentes dEle. É estranho pensar de poder viver sem Ele, de poder viver sem contar na sua graça, de não depender da graça de Deus. A pobreza é já o reino de Deus. Por quê? Aqui é um segredo. São Francisco dizia, o contrário do amor é a posse. E é maravilhoso isso. Eu descubro que se eu sigo Jesus, se eu sou discípulo de Jesus, necessariamente me torno pobre. Necessariamente vivo a comunhão dos bens. Necessariamente vou repartindo aquilo que tenho, pois não posso dizer Pai Nosso se não vivo o pão nosso. Aquele pão que eu preciso repartir porque não me pertence.
O pobre, o pitoco, é aquele que não se pertence, aquele que sabe que tudo que recebe, recebe de graça, recebe como dom, e como dom também se torna dom para os outros. É fantástico poder entrar neste mistério. Esta alegria que nós experimentamos no dar, pois tem mais alegria no dar do que em receber. Esta é a bem-aventurança. Mas aquele que se sente sácio de si, como lemos no Salmo 73, este homem não conhece a aflição dos outros homens, lemos no versículo 5, não ama, não reparte, não se compadece com quem sofre. Este é o rico que é amaldiçoado pelo Evangelho. Esta é a riqueza que nos impede de enxergar a Deus. E no versículo 11 do mesmo Salmo 73, eles dizem: Deus não sabe de nada, e nada o Altíssimo vai descobrir. Realmente são assim os ímpios, sempre satisfeitos, aumentam as suas riquezas. Precisamos ser pitocos, não satisfeitos. A contraposição que o Evangelho coloca entre a pessoa satisfeita e a pessoa pitoca, que se sente dependente da graça, que vive pela graça e que de graça reparte aquilo que tem. Como lemos nos Atos, ninguém considerava seu a sua propriedade, mas tudo era colocado em comum. Parece um sonho utópico, mas não é. É o único modo de poder viver uma vida nova e de poder colocar no mundo de forma ativa a palavra numa revolução que hoje como nunca é necessária. Uma terra que está sendo destruída pela mania de possuir, uma vida que está sendo esmagada pela mania de enriquecer-se à custa dos outros. Uma vida que está sendo descartada e toda a terra está se tornando descartável, cheio do nosso lixo que produzimos nesta cultura do descarte. A única forma de viver é instaurar no mundo uma revolução, a nova civilização do amor que tanto o Santo Papa Paulo VI colocou e proclamou como necessidade para o nosso tempo. É necessário realmente acreditar, olhar para o alto. O Senhor se coloca embaixo e olha para nós. Ele entra no nosso coração, quer mexer no nosso coração, quer tocar o nosso coração, quer nos convidar a não viver como aquele rico que acumulava e dizia: minha alma agora fica sossegada. O cristão nunca fica sossegado. Não guarda riquezas para ter um dia sossegado na sua vida, mas reparte os dons e fica continuamente incomodado pelo sofrimento dos outros. O verdadeiro cristão nunca vive a fartura, mas vive o jejum, vive a partilha, vive o sacrifício, vive a renúncia. E nesta renúncia encontra a verdadeira bem-aventurança que o mundo não conhece. É bonito, terminando, a ver como realmente tudo aquilo que Jesus proclama nas bem-aventuranças é aquilo que Nossa Senhora proclama no Cântico do Magnificat. A sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. É sempre Lucas que coloca: dispersou os arrogantes de coração, derrubou dos tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bênçãos os famintos, despediu os ricos sem nada. Assim a mãe, assim o filho. E o segredo da verdadeira felicidade, pois, como diz a palavra, o homem na prosperidade não compreende, é como os animais que perecem. É maravilhoso poder descobrir isso no dia a dia da nossa vida. E ver quantos irmãos que não têm nada e sabem repartir. Termino com a experiência de Marieta, uma nossa irmã, que conheci no leprosário de Betim, perto de Belo Horizonte, quando ainda jovem padre tive a alegria de descobrir nesses irmãos com ancenias e lepra verdadeiros santos. E Marieta, sabendo que eu estava cuidando de pequeninos, de meninos de rua, ela costurava, fazia bordados. Mas sendo que perdeu a sensibilidade das mãos e já não tinha nem os dedos nas mãos, fazer bordado para ela significava muitas vezes furar-se com a agulha e sangrava por amor. E a felicidade que ela tinha quando me entregava alguma peça de bordado e dizia: padre, eu não tenho nada, mas eu quero repartir o pouco que tenho. Vende para as tuas crianças que você ajuda na rua de Belo Horizonte. E assim foi. Esta mulher que não tinha pernas, não tinha mais dedo nas mãos, mesmo assim sabia amar. E a alegria que ela expressava, que ela transmitia, era contagiosa.
Quantas pessoas que têm tudo, têm saúde, têm riqueza, têm bens e vivem deprimidos porque possuem o que têm e não repartem com alegria aquilo que generosamente receberam de Deus e que generosamente podem realmente repartir com os demais. Que o Signore ti abençoe e ti guardi e ti dia alegria di vivere una vita plena nella sua presenza. Che esse domingo seja un domingo che possa sacudirti di todo o comodismo e alegrarci na descoberta do grande segredo da vida. Bem-aventurados aqueles que são discípulos do Senhor, escutam a palavra para colocá-la em prática. Voltando em casa, vá, divide aquilo que você não precisa, reparte aquilo que está acumulado nos teus armários, entupindo a tua casa de coisas inúteis, necessárias para a vida dos outros, e descobrirá uma alegria imensa. E o reino do céu se fará presente na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê paz. Bom domingo para todos.